Desde muito jovem você sempre foi um apaixonado pelo português, pela nossa língua? Acho que sim, Pedro. Eu costumo dizer que eu sou arquiteto de dia e revisor à noite. E essa coisa vem devagarinho, gradativamente, né? Você querendo escrever, querendo se manifestar através de poesia, através de contos, coisas assim. Agora, você já escrevia quando garoto, ou a sua paixão pela literatura veio quando mais maduro? Nem tanto, acho que coisas de todo adolescente, né? Tem aquela fase da poesia, né? Das paixões. Começa a escrever poemas para as namoradas, poesia. Mas o meu primeiro livro surgiu em 97, uma ficção espiritualista, chamado Estágio no Planeta Terra. E depois, no ano 2000, um livro sobre música, rádio, jornalismo. Isso me interessa. Nos anos 60. Chama-se Rio Preto na Rota dos Asteroides. Você tem ele aí? Tenho. Deixa eu dar uma olhada nesse livro. Até porque existem poucos livros Os asteroides sobre esses assuntos, os quais você citou. Os Asteroides era o nome de um conjunto musical que a gente tinha. Hoje chama-se Banda, não é isso? Isso no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. Então, Rio Preto na Rota dos Asteroides, com uma alusão, né, ao nosso conjunto na época. E esse conjunto que vocês tinham na década de 60, tocava o quê? Qual era o estilo musical? Nós começamos com rock. Rock? E depois... Deixa eu mostrar esse livro aqui para os espectadores. Mas pode falar. E depois, por injunções, né, que a gente tinha que animar bailes, nós tivemos que diversificar um pouco. Então tocávamos bolero, foxtrot, samba, coisas assim. Era muito novo, né? Jovem Guarda. Jovem Guarda. Nós tínhamos eu fazia um diário simplório, né, de um adolescente de 15, 16 anos. E depois de 30 anos eu peguei esse diário e repassei esse diário com uma outra visão. Então esse livro é fruto de um detalhamento de um diário com uma visão mais amadurecida. Qual era o teu instrumento? Eu cantava de início e depois cantava e tocava bateria. Baterista? Bateria. Hoje eu não sei mais nada de bateria. Então você dava uma de Phil Collins? Pois é, hoje eu toco um pouquinho de violão. Perfeito. Muito bem, agora você vem para Brasília em que ano? Eu já passei mais tempo aqui do que na minha terra natal, né? Eu estou aqui desde 68. Desde 68? São 40 anos. 40 anos, a cidade tem 48 anos. Pois é, já tem um pé aqui e um pé lá. E aí, você se arrepende dessa loucura? Porque vir para Brasília em 68 era uma aventura, né? Estava começando, né? Não tinha nada aqui nessa terra. Não tinha. Eu acho que foi uma experiência boa. E a gente já está hoje enraizado, né? Quando fala com os filhos ou com a esposa de sair daqui, ninguém pensa mais, né? Você veio casado, casou aqui? Não, me casei depois. Casou aqui em Brasília, constituiu família? Me casei lá, mas aconteceu depois que eu já tinha vindo para cá. E aí constituiu família? Isso. Muito bem. Então, agora falemos então dessa tua profissão como revisor. Como isso nasceu? Você passou a revisar textos literários ou contribuir com revista? Como é que foi essa tua experiência? Como isso nasceu? Acho que foi surgindo naturalmente, viu, Pedro? E a gente cada vez mais buscando angariar instrumentos, né? Mais gramáticas, mais manuais de redação, mais dicionários. Mas algo deve ter sido um ponto, deve ter dado um ponto de partida, porque você é arquiteto, professor de desenho e arte. Como isso, o que, por exemplo, te motivou a fazer a especialização em língua portuguesa e o que te motivou a começar a revisar alguns textos? Os teus amigos pediam para você revisar, teus filhos, você participava, contribuía com alguma revista, com textos, com matérias? Eu acho que eu, de forma topetuda e petulante, já me oferecia para isso, né? Para revisar, porque eu gostava, né? Eu sempre tive uma verdadeira fascinação pelo nascimento de um livro. E de dar palpite na capa,
capa, de tentar fazer texto das orelhas, Mas de você... acompanhar a preparação de originais. Numa época, quando eu estive num projeto da ONU, eu cuidava das publicações, dos anais de seminários. Isso aí a gente foi tomando gosto. Uhum. E cada vez mais adquirindo experiência. E você tinha contato com escritores, com amigos teus que também tinham a literatura como hobby? Eu não quero dizer que seja um hobby a literatura, né? Mas você participar do nascimento e da concretização de uma obra, né? Isso me fascina. Eu acho que até o cheiro do livro é gostoso quando ele surge, né? Empacotado na gráfica. Claro. E você tem aquela sensação de que participou, de que foi pai daquilo também, e você mergulhou naquilo, está vendo os frutos agora. Eu acho isso fascinante. Eu também sou daqueles que só consigo ler em livro. Tem que ser texto impresso. Eu não consigo ler no computador. Tem gente que passa horas lendo textos no monitor e eu fico impressionado. Existem pessoas que estão Eu não consigo. preconizando o fim do livro, né? Então existem várias correntes. Não né? acredito. Eu também não acredito. Não acredito que alguém possa exterminar, vamos dizer assim, para usar um termo bem forte, as páginas de um livro. O que é muito gostoso, você pegar um livro, você sentar e ali Na praça, folhear. no metrô, Porque o livro não é só o texto. marca não é ali beleza, onde né? você parou, anota, rabisca. Ficar angustiado para terminar, ou então para voltar a ler aquele capítulo, né, que tanto te estimulou. Existem alguns artigos nesse livro, O Além da Revisão, sobre esse assunto. Né? Porque eu tentei não deixar um livro, um texto muito técnico. Né? Agora, você lançou Rio Preto na Rota dos Asteroides antes do Além da Revisão? Foi no ano 2000. Esse aqui foi no ano 2000. Isso. O Além da Revisão, agora recentemente. Certo. Agora, e esses outros livros que você trouxe? Esse aqui é uma ficção espiritualista de 97. Então, antes até do Rio Preto. Isso. Estágio no Planeta Terra. Você é espiritualista? Eu sou espiritualista. Mais precisamente espírita. Certo. Mas aí eu falo da história de um extraterrestre que veio fazer um estágio numa família. Pode contar a história do livro. Ele vê a família, mas a família não o vê e segue. É um livro engraçadinho e cheio de preceitos morais e éticos. Certo. E serve talvez mais a adolescentes, mas outras pessoas gostaram também. Esse ET vem de um planeta chamado Zenidon. Um planeta muito evoluído, diferente da Terra, que ainda não conseguiu um equilíbrio harmônico entre o desenvolvimento científico e o moral. Nosso ET passou por aqui e registrou sua presença nos corações de todos. O relato de suas experiências está em Estágio no Planeta Terra. Um livro recheado de humor, entremeado de mensagens sérias sobre nossa inadiável transformação interior. Seu enredo flutua por fronteiras sutis entre a realidade e a fantasia. Alguns dizem que de fantasia não tem nada. Tem ou não tem? Vamos deixar que o leitor tire suas conclusões. Não é isso? E esse outro? Esse aqui, Ora pro Nobis. Ora pro Nobis é um livro que, como revisor, não é meu esse livro. Mas eu trabalhei nesse livro como se fosse meu. Oswaldo Costa, Isso, das de Contas Anápolis. de Rosário, dos Contos de Minas Gerais. De Anápolis. Anápolis. Ele tinha 87 anos e agora vai fazer 90. 90 anos? 90 anos. Então, esse livro eu participei da capa, copidesquei, dei palpite, critiquei, interagi muito com ele, viajei até a casa dele. Me deu muito prazer esse livro. E eu acho que é um exemplo, sabe, Pedro, para as pessoas. Porque tem gente que. Homem de 80 anos. Tem gente que escreve, deixa na gaveta, morre e ninguém fica sabendo. É verdade. Ninguém fica sabendo. Não compartilha a sua história com os outros. Não compartilha. Às vezes por timidez, por falta de oportunidade. E ele aqui traz um pensamento de Humberto de Campos, do grande Humberto de Campos. Então houve uma participação muito ativa e eu acho um exemplo para que as pessoas escrevam. Ou se não escrever, que pelo menos Oswaldo? Que pelo menos, não. Uma parte é autobiográfica, outra parte é uma ficção, mas ele conjugou isso com uma propriedade muito grande. E eu acho que as pessoas. E era para nobres como as pessoas têm que ter planos, né? Orai por Como nós. esse.